Essa semana foi praticamente um intensivão de linguagens para o Enem. Eu te mostrei como resolver questão de poema, que foram 7 no ano passado. Eu te ensinei a resolver questão de artes, que pode cair até 5 questões em linguagens. Depois eu te mostrei como fazer uma questão de linguagens bem mais rápido que o normal. E ainda falei quais tópicos você pode estudar super rápido para chegar pronto para essa prova. Então nada mais justo que eu acabar esse ciclo de linguagens com um vídeo sobre como chutar em linguagens. Até porque o vídeo do ano passado, que foi de humanas, mudou a nota de muita gente. E não só eu vou te dar 5 dicas, como eu vou mostrar na prova do ano passado como que você teria usado essas dicas. Eu vou aproveitar e colocar na descrição o link para cada um desses vídeos de linguagem, para você dar uma olhada. Alguns desses vídeos ainda podem te dar nota agora, e você aproveita e já ativa a notificação que eu tenho planos para a semana que vem para te ajudar bastante na prova do segundo dia. Então vamos para a primeira dica de chute, mas lembrando que um chute é o que você vai fazer depois de tentar resolver a questão, ou quando você não tem tempo nenhum e precisa chutar de qualquer forma. O ideal não é usar um chute de cara, o ideal é você tentar resolver usando a matéria, que a probabilidade de você acertar é maior. Mas se nada der certo, você parte para uma técnica de chute, que você aumenta a probabilidade de acertar em relação a quem não usa uma técnica de chute. Então esse vídeo é sobre aumentar suas chances de acertar uma questão sem saber o conteúdo, que é melhor do que não ter técnica nenhum, mas sempre vai ser inferior a saber o conteúdo. Então vamos para a primeira técnica, que é bem simples, que é o seguinte: o Enem é uma prova que tem preocupação social. Eu sei que nos últimos dias saíram notícias de que alteraram a prova para tirar algumas questões que o governo atual não gosta. Mas mesmo assim, eles não conseguem tirar todas as questões com cunho social. Que, por exemplo, eles tiraram ao todo 11 questões. Eles tentaram tirar 24, depois colocaram de volta 13, então saíram ao todo 11 questões. Não sei se são das duas provas ou só da primeira, mas supondo que seja só da primeira, saíram 11 questões de 90, contando humanas e linguagens. Dificilmente não vai ter pelo menos ainda umas 10 questões que tem uma preocupação grande social. E várias questões vão ter um monte de alternativa, que nenhuma demonstra uma preocupação social e uma demonstra preocupação social. Quando isso acontecer, você vai lá e, se você não souber como responder, opta pela que tem a preocupação social. Então, por exemplo, olha essa imagem aqui que veio numa das questões do ano passado. Você não precisa nem ler o comando, nem ler as alternativas. Olha só essa imagem. O que você chutaria que vai ter em uma das alternativas? E que provavelmente vai ser a alternativa certa. Sem ler o comando, sem ler mais nada. Só olhando para essa imagem. E essa é uma imagem de um assunto que é sempre tratado muito na prova do Enem, que é a desigualdade de gênero, a desigualdade de oportunidade, a desigualdade de salário. E quando eu vi a primeira vez essa questão, eu bati o olho na imagem e já na minha cabeça veio: se tiver alguma alternativa sobre desigualdade de gênero, provavelmente vai ser essa alternativa. E claro que a alternativa pode estar escrita de vários jeitos, mas trata desse assunto. E nessa questão, é isso que aconteceu. Eu sugiro que você dê uma olhada na prova. Tudo que eu falar de questão nesse vídeo vai ser da última prova, de 2020. Você vai lá na prova, dá uma olhada e tenta acertar. Mas se você não conseguir, fica com isso em mente. Se você não tem ideia de como resolver e uma das alternativas tem uma preocupação social, tem uma chance razoável de ser. Se você não tem nenhum critério para decidir, pode ir nesse caminho. Então vamos para a segunda dica, que é uma dica que eu amo, que eu falei no meu vídeo de humanas, mas nessa prova de linguagens também fica muito claro como funciona. Eu vou te mostrar uma questão e vou colocar uma questão na descrição para você tentar sozinho. E a dica é extremamente simples. Se duas alternativas forem praticamente opostas, uma em relação à outra, se forem praticamente antônimos, uma delas vai ter uma grande chance de ser a verdadeira. E por trás disso existe uma lógica que eu explico no meu outro vídeo de como chutar em humanas. É meio grande de explicar, então não vou explicar aqui, mas isso acontece bastante. E eu vou te mostrar aqui numa questão do ano passado, só para você ver como é que é. E aí você tentar fazer sozinho na questão que eu vou colocar na descrição, para só você ter uma ideia de como funciona. E eu vou ler só as duas alternativas que são opostas. Eu não vou ler tudo, porque o objetivo aqui é mesmo chutar, não é tentar fazer com o conteúdo. Então vamos lá, olha só, a primeira alternativa é criticar a natureza forte do filho. E a segunda alternativa é justificar o gênio difícil do Chiquito. E aí você pode reescrever as frases para ver se elas são exatamente opostas. Criticar a natureza do filho. Defender a natureza do filho. Elas são exatamente opostas. Então é possível que uma delas seja certa. Às vezes não é uma oposição tão precisa como essa, às vezes é um pouco mais sutil, às vezes é uma oposição de ideias e não tanto de palavras. Essa daqui é bem forte, essa oposição. E na descrição, então, é um pouquinho mais difícil, mas você tenta. Eu acho que você consegue usando essa lógica, essa técnica de chute. De novo, existe uma lógica por trás disso, tá? Não é tão às cegas assim esse chute. Mas demora um pouco para explicar, então você vai para o vídeo de humanas, que essa é a única dica que está repetida nos dois vídeos.
e você dá uma olhada lá se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Então vamos para a terceira dica. A terceira dica é assim. Algumas questões vão cobrar o conteúdo de um texto escrito, então o que está escrito nesse texto exatamente, e outras questões vão perguntar sobre a intenção do autor ao escrever aquele texto. Tem essas duas versões de pergunta no Enem. Uma é mais literal, é o que está escrito no texto, a outra é um pouco mais subjetiva. É o que você acha que o autor queria passar com aquele texto. E é comum no Enem você se deparar com questões que têm várias alternativas que estão certas, elas não estão erradas, mas uma é mais literal que a outra. Quando esse for o caso, e a questão estiver pedindo algo do texto, então está, por exemplo, escrito assim, de acordo com o texto, está escrito no texto, você procura a alternativa que mais tem referências no texto em relação a ela. E eu vou colocar uma questão aqui para você, eu não vou ler ela inteira e não vou resolver para você. Eu vou estudar ela um pouco com você aqui, depois você tenta resolver sozinho, de novo, é da prova do ano passado, para você treinar e ver como funciona essa lógica. E a questão é essa aqui, e tem várias alternativas que estão meio certas. O comando é, de acordo com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco por. Então tá falando assim, de acordo com o texto, nesse texto, o que você tem de provas para identificar o empreendedor de palco? Então você tem a alternativa A, livros por ele indicados. Tem uma referência no texto que diz que os livros são os mesmos, então daria para você identificar. Experiências por ele compartilhadas. Tem uma referência no texto também que está falando isso, que ele compartilha experiências. Padrões de linguagens por ele utilizados. Tem no texto também um padrão de linguagem usado pelo empreendedor de palco. E tem aqui preços acessíveis e treinamentos. Essa um pouco menos, mas também até daria para dizer que está um pouco certo. Mas uma dessas que eu li para você tem muitas referências no texto. E como é uma questão que está falando assim, de acordo com o texto, você tem que achar provas no texto, e quanto mais, melhor. E entre essas alternativas que eu te falei, uma delas vem se disparado. Uma delas você tem bem mais evidência no texto de que pode ser a certa. Então você tenta, vou deixar a referência na descrição, e você depois diz se acertou ou não, mas eu acho que com essa dica você vai acertar ela, mesmo sem saber o conteúdo. Mas usando essa tática do, se for uma questão pedindo algo literal, de acordo com o texto, quanto mais evidência, melhor. Então vamos para a quarta dica, que é uma dica bem simples e explora um pouco a loucura do vestibulando. E eu me incluo nessa loucura, porque eu já fiz isso muitas vezes. E acontece assim com a gente quando a gente está nervoso. A gente chega numa questão, lê as alternativas e fala assim, essas duas alternativas estão erradas, não tem chance nenhuma de ser essas. E a gente vai lá e fica entre três alternativas. A gente lê, não acha uma solução para diferenciar qual dessas três é. E aí na cabeça do vestibulando, que é bem doido mesmo, e tá nervoso, fala, cara, se eu não achei nenhuma delas, deve ser uma das outras duas. E vai lá e marca uma das outras duas, que de cara já tinha sacado que não era certa. E quem nunca fez isso, depois foi checar o gabarito e se tocou que fez isso e ficou pensando no dia seguinte e se arrependeu pra caramba. Então é o seguinte, eu chamo essa dica de eliminar o absurdo. Se você chegou numa questão e já sabe que uma alternativa não é certa, duas ou três não são certas, elimina elas para sempre. Nem pensa mais, faz um riscão nelas. Não é. E tenta confiar no que você sabia de cara. Porque é normal, numa prova que vale muita coisa pra gente, como por exemplo entrar numa faculdade, a gente ficar nervoso e ficar meio inseguro e fazer esse tipo de coisa. Então você elimina as alternativas absurdas. Mesmo que você não saiba a resposta certa, você tem uma chance de acertar chutando maior, porque você aumenta a sua probabilidade de acerto. É melhor chutar entre duas alternativas do que entre 5 alternativas. E de quebra você ganha um pouco de tempo na prova, porque você não vai ficar relendo alternativas que você já sabia de cara que não era a alternativa certa. E vamos para a quinta e última dica de chute do vídeo, que é, na dúvida entre duas certas, vai sempre para a que está mais próxima do comando. E eu vou usar uma questão aqui para te mostrar como você precisa ficar esperto para as nuances do que é perguntado. Não dá para você ler meia boca o comando, você tem que ler precisamente. Eu selecionei essa pergunta que eu vou colocar aqui, de novo eu vou colocar a referência na descrição, que eu não vou ler ela inteira e eu só vou explicar como pensar. Então essa questão, se você ler só o começo do comando, essa petição de habeas corpus, e for tentar resolver sem ler o resto do comando, você vai chegar à conclusão que a alternativa B mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito, é uma alternativa completamente correta, se você ler só aquela parte do comando. Por quê? Porque realmente nesse poema ele coloca vários termos da esfera jurídica. Ele fala, por exemplo, de juiz, instrumento, crime, processo, contravenção, delito, deferimento. Então se você tivesse lido só aquele comecinho do comando, essa alternativa estaria certíssima.
Mas olha o resto do comando. Essa petição, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, ou seja, essa petição, ao ir além da linguagem jurídica, ou seja, ao seguir o comando completo, você já chega à conclusão que essa alternativa já não faz o menor sentido, porque você completar a frase ficaria: ao ir além da linguagem jurídica, ele explora a linguagem jurídica. Então, olha como o comando é importante. Então, na dúvida, lê de novo o comando e vê se não tem alguma coisa errada. Porque é muito comum no Enem ter várias alternativas que não estão erradas, mas o comando vai diferenciar entre elas a mais certa. Então, essa foi a minha quinta dica para hoje. Eu espero que te ajude muito. Eu espero que no chute, se você precisar, mas eu espero que você não precise, você acerte bem mais do que acertaria. De novo, o chute é uma ferramenta para você usar só depois que você já tentou resolver, né? Mas mesmo assim pode te dar uns pontinhos de graça. Então o vídeo de hoje foi esse. Obrigado.